Tenho péssimas notícias. Vocês nunca vão conseguir aprender português. Podem esforçar-se muito, podem estudar muito, podem praticar muito, mas é tudo inútil. O português é uma língua horrível e cruel e só os falantes nativos conseguem ser fluentes. Desistam. Deitem os vossos cadernos no lixo. Queimem os vossos livros. Deixem de ver os vídeos de pessoas que, se não estivessem a aprender português, achariam insuportavelmente irritantes. Nada disso importa. Nada disso faz a diferença. Want to learn Portuguese, or are you here just to look at the pet platypus? Then try this course. I made it. In it, I explain the basics of the language and also the really complicated things, like when to use the imperfect instead of the perfect, the difference between para and por, or the 700 different meanings of the verb ficar. I also included more things for you, like a section to improve your comprehension with text to read, audio to listen to, or videos to watch. Tired of courses that copy school textbooks, pretend they are Duolingo, or are just overpriced ego trips for their authors? Give this one a go! It's full of clear and straight to the point explanations of how the language works, with lots of audio examples. And every subscription gets a free Ronaldo bust. Join now! Por favor. O único material para aprender português que não devem cancelar é este curso, porque o autor precisa do vosso dinheiro e promete não gastar tudo com pastéis de nata e memorabilia do melhor jogador português dos nossos dias. Desculpem? Cristiano quem? E claro, porque estamos no YouTube, temos de apresentar todos os argumentos como uma lista. Não quero fazer isto, mas sou obrigado a fazê-lo pelo meu contrato de youtuber profissional. Portanto, 5 motivos para nunca conseguirem aprender português. Os múltiplos tempos verbais para o passado. A língua inglesa pode ter um passado simples, mas, em português, simplicidade e passado são conceitos incompatíveis. Temos o pretérito perfeito, que indica uma ação concluída, o imperfeito, que se refere a hábitos, ações continuadas ou descrições narrativas. O mais que perfeito não importa, e o pretérito perfeito composto parece uma coisa, mas é outra completamente diferente. Depois, temos o mais que perfeito composto, que importa e é o que parece. Claro que também podem decidir falar sempre no presente. Boa sorte com isso. De certeza que vão ter conversas fascinantes até alguém vos perguntar o que fizeram no fim de semana. A diferença entre por e para. A língua portuguesa distingue com clareza entre causa, motivo, destino e finalidade. Para é a direção do movimento ou objetivo. Por é a causa de alguma coisa ou o meio pelo qual existe. Quando, finalmente, conseguiram aprender a diferença entre as duas coisas, decidem aplicar este novo conhecimento e falham completamente e dizem a coisa errada. Mas não é impossível e melhora com o tempo e com a prática. Voltem a tentar daqui a 20 anos. Pode ser que corra melhor. A colocação dos pronomes clíticos. Querem que vos diga onde devem pôr o pronome? Ou preferem que diga-vos onde devem pôr o pronome? Espero que não prefiram, porque a primeira estava certa. Existem regras rigorosas para decidir se o pronome aparece antes, depois ou até no meio do verbo. Para tornar tudo mais divertido, decidimos dar nomes divertidos a estas regras: próclise, ênclise, mesóclise. Tudo depende do tipo de frase, do tempo verbal e do que tiverem comido na refeição anterior. Para um português, isto é natural, mas para quem aprende, é como tentar jogar xadrez contra alguém que está a jogar hóquei em patins. O conjuntivo. Podem ignorar completamente este modo verbal em português, desde que nunca precisem de expressar desejos, hipóteses ou de referir qualquer situação incerta. Mas não percam a esperança. O conjuntivo em português é um sistema coerente e lógico em que não é suficiente saber o que querem dizer e também precisam de avaliar o grau de realidade do que dizem. Bem-vindos à língua portuguesa.
Uma língua em que é difícil dizer alguma coisa sem aplicações de filosofia avançada. O uso de você. Em teoria, é apenas um pronome. Na prática, implica um equilíbrio delicado entre formalidade, distância e até respeito. É natural para quem cresceu a usá-lo, mas para um estrangeiro a tarefa é quase impossível. Usar você na região errada ou com a pessoa errada pode soar demasiado distante, demasiado familiar, demasiado brasileiro ou até rústico e pouco educado. Quando usam você com alguém, podem estar a fazer considerações sobre o estatuto social da pessoa ou até a deixar alguém ofendido para o resto da vida. Ou podem jogar pelo seguro e só comunicar com pessoas do Brasil. Por tudo isto, desistam. Libertem-se do peso opressivo de uma língua que nunca vão conseguir falar adequadamente. A única forma de não enlouquecerem é aceitarem que o português é uma fortaleza impenetrável. Podem tentar decorar listas de palavras, conjugar verbos até à exaustão, fazer exercícios com preposições até caírem para o lado. Não vai servir de nada. O melhor que vão conseguir é pedir um café sem serem corrigidos. E, mesmo assim, vão responder: sim, cadeiras são excitantes, quando o empregado vos disser que se podem sentar e que leva o café à mesa.